Olá, aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e hoje nós vamos entrevistar uma especialista em direito imobiliário e ela me veio com o tema pronto para o vídeo: quem não registra não é dono. A doutora Eliane Mora de Marco. E primeiro eu gostaria de agradecer muito que você topou falar com a gente aqui no nosso blog. E eu queria que você contasse, assim, porque nossos internautas são muitos dos alunos, né, da universidade, pessoas que são recém-formadas, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua carreira. Bom, minha carreira começou... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal. E minha carreira começou em 1999. Meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia, da advocacia trabalhista. E depois disso eu passei a atuar em cartórios de registros de imóveis, como escrevente, analisando a documentação que entra no cartório, verificando se os documentos estão aptos para registro. Eu permaneci com esse trabalho mais ou menos uns 12 anos, fiz uma pós-graduação na área de Direito Notarial e Registral, e é isso. Ah, essa pós é aquela na Escola Superior da Magistratura, não é? É, Escola Paulista da Magistratura. Paulista da Magistratura. Escola Paulista da Magistratura, que oferece esse curso, essa pós-graduação. É incrível como muitas pessoas se interessam pelo assunto, é muito procurado, e realmente foi muito importante na minha vida profissional. E a gente se encontra muito, né? Ela é uma amiga muito querida. E não sei se você tem algum amigo assim, quando você encontra e fala: poxa vida, que tema! Ai, a minha cachorrinha. Bom, e quando a gente encontra uma amiga, sempre pergunto, não é? Ah, que legal, né? O que você acha interessante do direito imobiliário? E ela me veio com o tema pronto para o vídeo, que eu não resisti. Quem não registra não é dono. E aí, o que é isso, Eli? Isso mesmo. Durante esses anos todos trabalhando em cartório, eu percebia que muitas pessoas que dão entrada, né, nos documentos para registro, infelizmente não conseguem registrar seus documentos. E esses documentos ficam pendentes de regularização, né? Muitas vezes as pessoas precisam procurar advogados para poder registrar esses imóveis. E também acontece também das pessoas não procurarem o registro de imóveis e guardarem os documentos em casa, né? Por exemplo, um inventário, a pessoa faz um inventário, né? Depois tem um documento em mãos, que pode ser um formal de partilha ou uma escritura de inventário, e acabam postergando, né, de levar para registro. Guardam esses documentos em casa, porque teoricamente não tem prazo para registrar, para levar no registro de imóveis. E depois, quando resolvem registrar, porque vão vender o imóvel, né, vão precisar para alguma coisa, quando resolvem levar para o registro de imóveis, tem a surpresa de que o documento não está completo, de que precisa de um aditamento. E geralmente as pessoas não têm mais, né, contato com quem lhe vendeu, né, ou com os parentes, né, que precisariam assinar também, e acabam tendo uma dor de cabeça muito grande, né. Eu lembro que teve uma época, inclusive, que havia muitas ações sobre aquela questão de vale fazer um compromisso de compra e venda, esse compromisso pode ser registrado, porque o nosso sistema diz que é necessário que a partir de um determinado valor eu preciso ter uma escritura, né? E as pessoas começaram a fazer esses documentos, né, que até chamam de contrato de gaveta. Qual seria o pior problema desses contratos e o que você já viu? Você vivenciou alguma situação interessante? Assim, quando a gente fala interessante, às vezes é triste, né? Porque eu vejo que a pessoa não consegue usar aquele documento. Você já viu isso? Muitas vezes, né? Porque o compromisso de venda e compra
geralmente ele é feito por instrumento particular. Ou seja, ele não é feito num tabelião de notas. Né? Um tabelião de notas que geralmente, né, tem um conhecimento para fazer esse tipo de documento, às vezes a pessoa prefere fazer né, de forma particular. E acontece muitas vezes da pessoa levar esse documento no registro de imóveis e ele tem alguma irregularidade. Né? Por exemplo, né, a descrição errada do imóvel, quando vai descrever o imóvel no compromisso de venda e compra, acontece muitas vezes da pessoa que elaborou aquele contrato ter errado algum detalhe, não colocou ali como está no registro, não colocou ali da forma como está registrado no registro de imóveis. Então, acontece muitas vezes que quando esse contrato é levado ao registro de imóveis, ele é devolvido, né, com a exigência de que precisa regularizar e que todas as partes precisam assinar novamente o contrato. Então, quem guardou o contrato em casa tem passa por esse problema. Não encontra mais a pessoa que vendeu, não tem mais contato, né? E acontece muitas vezes de isso redundar numa ação de uso capião. Pode né, acabar tendo que entrar com essa medida porque não consegue registrar aquilo que guardou em casa. E aí é muito pior, né? Muito pior porque uma ação de uso capião é muito demorada, é cara. Né? E mesmo a uso capião extrajudicial também demora, né? A gente vê que você precisa mostrar também para o tabelião que aquelas pessoas existem, que você recebeu aquela posse, então é sempre uma mão de obra a mais, né? Às vezes a pessoa economiza onde não deve, Exato, não é verdade? Exato. Às vezes a pessoa guarda o documento em casa porque não quer gastar, por enquanto, com o registro de imóveis. Né? Só que o gasto que vai ter depois, que está sujeito a ter depois, é um gasto muito maior. Por exemplo, a questão do uso capião, seja judicial ou extrajudicial, é sempre um gasto bem maior do que se fosse tivesse registrado no momento oportuno. E é a minha cachorrinha que tá com esse barulho, gente. Querendo participar, né? Ela quer participar. Ainda sobre o contrato de compra e venda, você acha que se tanto o proprietário, a pessoa que compra, se eles tivessem mais informação, a gente conseguiria ter um melhor controle desses negócios? Porque eu acho que é importante que a gente pense num ambiente brasileiro do ordenamento jurídico, que seja um ambiente livre, que as pessoas possam negociar com mais segurança, liberdade, segurança jurídica, não é? Acho que falta um pouco de conhecimento, não é? Falta bastante. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas mencionando: eu tenho a escritura, eu tenho a escritura do imóvel, achando que com isso ela tem a propriedade, né? Mas não necessariamente, né? A escritura, a gente tem que entender que existem dois momentos, né? Quando a pessoa vai comprar um imóvel. O primeiro momento é a elaboração do documento, que pode ser uma escritura pública, por exemplo. Um segundo momento é o registro de imóveis, né? O registro no registro de imóvel. Então é nesse momento que a propriedade é transmitida, nesse segundo momento apenas que a propriedade é transmitida. Então não adianta a pessoa ter, né, só a primeira etapa, ter feito só a primeira etapa e não ter feito a segunda. O imóvel continua registrado no nome do vendedor. Exato. Inclusive eu já vi casos em que foi feito o compromisso e aí continuou no nome do vendedor e eles, enfim, acabaram não transmitindo. Se, por exemplo, tem uma dívida de IPTU, quem é que vai ser responsável? O anterior, porque ele continua sendo proprietário aos olhos da lei. Exato, é verdade. Né? Então, são coisas que vão... Sabe aquela história da pedrinha no meio do rio? Né? Quando a gente joga uma pedra no meio do rio, aí ela começa a fazer as ondas. E aí vai reverberando, vai chegando... criando meio que um efeito em cascata. Né? É verdade. E aí isso é muito complicado. Quanto você acha que a pessoa economizaria? A gente teria como fazer essa conta? Não dá, né? Vamos dizer, proporcionalmente, ela
numa escala de 0 a 10, ela gastaria 2 para registrar. Se não registrou e depois tem uma dor de cabeça, 10. Exatamente, né? Acaba perdendo tudo, né? E fora a dor de cabeça, o aborrecimento, né? E eu acho interessante que a gente fala... Eu uso muito a teoria do direito, né? Pra tentar entender essas coisas, né? Muita gente pergunta, mas isso é coisa para advogado só. E não é. Tem uma regra do direito que fala assim... Ninguém se excusará de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, ninguém pode falar assim, eu não sabia. Eu não sabia. E aí você vai ter que cumprir a norma, né? Não importa se você não sabia. Por isso que, pra gente ter cidadania, e isso que a gente estava papeando aqui um pouquinho antes, precisa de conhecimento, né? As pessoas precisam saber, precisam tomar posse, né, do que acontece no país. Exato, Precisa haver uma maior divulgação, né? De repente, tem coisas que as pessoas talvez tinham que estudar desde a escola, né? São coisas que talvez, uma formação mesmo, né? Ter uma formação maior, né? Mais completa. Colocar, sei lá, num curso técnico, no ensino médio, uma disciplina, não é? Isso. Eu lembro que antes de dar aula na universidade, eu lecionei em curso preparatório para Ciências Contábeis e Administração no ensino médio. Eram cursos técnicos, porque na época a pessoa que fazia contabilidade podia ser técnico em contabilidade, assinava balanço e tal, tinha até o CRC. Agora não pode mais, a lei mudou. Mas ficou claro para mim que muitos alunos que tiveram esse conhecimento, a carreira deles foi outra. Nossa. É muito legal, porque hoje eu acompanho ainda esses meus ex-alunos e é bonito de ver, né? Eles já têm outra visão, eles já têm outro impacto na sociedade. Às vezes eu acho que essa política mesmo de você não deixar a pessoa aprender português, matemática e tal, ela acaba ficando alheia, né? Uma bola de neve, né? Ela fica separada aí do que poderia fazer, né? Verdade. E, bom, o que você falaria agora sobre esses contratos? Que dica você daria, assim, final pra gente, pro nosso ouvinte, pro nosso internauta? Então, contrato de compra e venda, né? Primeiro nós temos aqueles casos, né, de pessoas que financiam os imóveis. A pessoa que vai financiar o imóvel, vai pegar né, um financiamento junto a um banco, né, uma instituição financeira. Primeiramente, assim, que o próprio funcionário do banco saiba, né, seja treinado para fazer direito a esse contrato, para fazer, né, os dados principais do contrato, os nomes, estado civil, né, regime de bens, né, ele precisa ser treinado para colocar isso corretamente nos contratos, porque acontece muito também desses contratos de compra e venda com alienação fiduciária, né, chegar no registro de imóveis e também ser devolvidos. Isso no momento que a pessoa está até precisando de uma rapidez, de ser um processo mais ágil, né, porque está ali precisando entregar o dinheiro para o vendedor. Nós temos um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, que é um instrumento particular com força de escritura pública, que é feito junto ao banco, a uma instituição financeira, quando a pessoa pega dinheiro emprestado do banco para financiar seu imóvel. Então esses contratos também muitas vezes chegam no registro de imóveis e tem alguns erros, né? Acontece muito de ter erros com regime de bens, né, com estado civil. Então, precisaria de um treinamento bom, né, para esses funcionários, né, do banco. Temos também as escrituras de venda e compra, que são feitas em tabelião de notas. Essas escrituras de venda e compra, né, geralmente elas são bem elaboradas. Acontece uma vezinha ou outra de dar algum problema, mas geralmente elas são bem elaboradas. E fora isso, nós temos também o compromisso de venda e compra, que não é a venda e compra definitiva, né?
E já é um contrato que dá muitos direitos para a pessoa. Sim. Né? Mas ele ainda não é a venda e compra definitiva. Esses contratos, eles podem ser levados ao registro de imóveis, né? Ou pode só depois ser levada já a escritura definitiva, sem registrar esse compromisso antes. Isso vai, né, de cada caso. Então, esses compromissos, por eles serem particulares, né, geralmente são feitos por instrumentos particulares também, né, acontece de ter a incidência de erros é muito grande, né? Difícil chegar a um compromisso de venda e compra e dar registro na primeira, assim. Acontece muito, assim, de ser devolvidos. Esses instrumentos, eles costumam dar mais problema, mais dor de cabeça para a pessoa. E sabe o que eu vi também? A formação, muitas vezes, de quem atua nessa área imobiliária não é uma formação muito densa. Porque o corretor, que ele vai intermediar esse negócio, ele é treinado para fazer essa venda, para intermediar mesmo. E muitas vezes é o corretor que prepara esse documento. Exato. E o curso, sabe como é o curso? Tem vários lugares aí que oferecem esse curso de técnico em transações imobiliárias. E eles têm lá um modelão de contrato. Só que a formação desse técnico exige apenas o ensino médio e as pessoas não têm treino de direito, não conhecem. Verdade. Por exemplo, uma coisa muito importante, né, na hora de elaborar um contrato é entender bem de regime de bens. Como vai descrever essa questão do regime de bens. O imóvel vai ficar só no nome de um ou vai ficar só no nome dos dois? Como que é, né? Então, geralmente, né, acontece de dar problema com isso. Mesmo modelos de compromisso de venda e compra, as partes né, do contrato que precisam ser preenchidas, os brancos, né, que precisam ser preenchidos, muitas vezes são preenchidos errados, mesmo assim, né? Por exemplo, a descrição do imóvel também, né, precisa fazer uma leitura atenta da matrícula, né, do imóvel para poder descrever esse imóvel. E essa questão, né, da qualificação, que a gente chama de qualificação das partes, né? Que é descrever os dados pessoais de cada pessoa, né, que está vendendo e de cada pessoa que está comprando, né? E assim, eu faria a pergunta de advogada do diabo. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu gosto de negociar. Mesmo que eu não seja uma pessoa atenta, mesmo que eu goste só de fazer essa coisa de aproximação, será que eu tenho condição de aprender a fazer um bom contrato? Para não prejudicar pelo menos os meus clientes? Acho que condição de aprender, acho que todo mundo tem. Né? Se a pessoa está interessada em aprender, acho que ela consegue sim fazer. Então tá bom. Olha, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha e escrevam aqui embaixo se você gostaria de saber mais. Porque a gente vê que, pelo menos na advocacia, tem muita gente por aí que gosta de brigar, não é? A pessoa vive dos processos e tal, mas o que eu tenho visto há bastante tempo é que se o advogado recém-formado focar nessa área de contratos, você tem um ganho muito mais rápido, né? E se, por exemplo, eu vou ganhar de honorários numa ação 40 mil reais, mas quanto tempo vai durar essa ação? 5, 6, 7 anos. Se a gente fizer uma divisão aí, você vai ver os honorários que você vai ganhar. Agora, de repente, você faz em um contrato, recebe 10, 12, 15 mil reais, poxa, é muito mais rápido, né? E você vai ter um retorno maior dessa formação que te custou 5 anos, né? É verdade. E o tempo é o único recurso que não volta. Dinheiro a gente ganha de novo, né? Mas o tempo, né? Esse rostinho não vai ter mais 15 anos. Também não tem agora, né, gente? Tem sim. Tem sim, internamente. Ele quer falar mais alguma coisa? Não, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, participando do seu canal. Legal. É uma honra. Legal. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.